Ô Armando, para começar, fala do Donald Trump, né? O que que você vê para ele aí? Como que estão as energias dele? Corre algum perigo? Aparentemente está tudo tranquilo, o André não corre mais nenhum tipo de perigo, não. Tem caminhos abertos aqui, a proteção dele melhorou, tá? Aparentemente deu uma melhorada aqui na proteção dele, tanto física quanto espiritual. Aparentemente tem caminhos abertos aí para essa eleição, para esse sentido aí da política. Não dá certeza ainda se ele ganha, tá? Mas ele está muito bem. Tá. E fala da Kamala, né? A concorrente dele. Kamala tem caminhos abertos, bastante positividade para ela nos Estados Unidos. Pode dar muito certo aí nessa eleição. Caminhos bastante abertos. Hoje ela tem bastante fartura. Vai sofrer algumas críticas, tá? Duras críticas aí referente à política, mas ela tem grande chance, sim, de ter um bom desempenho aí nessa eleição. Tá. E sobre o Biden, o que que você vê, assim, como ele tá? O que que você vê sobre ele? Olha, o Biden ele já estava se sentindo um pouco cansado, um pouco mal também da saúde, tá? Aparentemente ele está bem, mas eu acredito que ele já não estava assim mais tão disposto para seguir aí no ramo da política, tá? Então, possivelmente tem a ver um pouco com a saúde, mas também com a questão do pique, né? De ter que ir vários compromissos, de ter assim uma agenda extensa, né? Talvez tudo isso aí pesou para a desistência dele. Tá. E as eleições lá dos Estados Unidos, né? Acho que é em novembro, você vê que vai ter mais confusão, vai ser tranquilo da agora para frente? O que que você vê? Como que vai ser? Vai ter algumas confusões agora nesses próximos meses, tá, André? Quando estiver bem próximo mesmo, eu acredito que vai estar mais tranquilo. Mas vai ter algumas confusões agora. Tá. E as eleições do Brasil aqui esse ano, né? Eleições municipais, assim, o geral, o que que você vê sobre elas? Aqui aparentemente vai ser mais positivo, André. Não vai ter tantas brigas, não vai ter tantas confusões, tá? Pouquíssimas aí. Aparentemente vai ser uma eleição mais tranquila. Tá. Vamos falar dos candidatos agora aí por São Paulo, né? Sobre o Pablo Marçal, o que que você vê sobre ele? Pablo Marçal deu uma queda aqui na popularidade dele, pouco energia negativa para ele em alguns sentidos, algumas críticas, alguns problemas aí que ele pode passar. Financeiramente, e na questão da fartura, bastante positivo. Tem possibilidade sim de ter um bom desempenho agora nessa eleição, mas aqui traz um pouco de dúvida se ele ganharia, tá? No momento está um pouco negativo. Tá. E sobre o Ricardo Nunes, o que que você vê para ele? Cardo Nunes também deu bastante negativo para ele, André. Eu vejo aqui ele se prejudicando em algum sentido, pode sofrer algumas críticas, algo nesse sentido, tá? Aparentemente ele vai ter um bom desempenho aí nos próximos meses, mas também não garante aí que ele vai ganhar, mas ele vai ter muito apoio, tá? Tá. E sobre o Boulos, o que que você vê para ele? Guilherme Boulos aqui ele está um pouco negativo também, vai ter um crescimento aí durante esses próximos meses aí referente à campanha política, vai ter um crescimento. Também não traz aqui certeza se ele ganharia, por conta que pode sair algumas polêmicas com o nome dele. Tá. E o Datena, o que que você vê para ele? Da Atena, André, traz aqui muita possibilidade de desistência, tá? E pode desistir novamente. Tá. Então pode desistir, tem isso ainda também. Tá bom. E sobre a Tabata Amaral, Armando, o que que você vê para ela? Tabata Amaral, André, ela vai sofrer aqui algum tipo de preconceito, algo de críticas duras, provavelmente por conta de ser mulher, tá? Ela teria, sim, muita positividade para ganhar aí para a prefeitura, para ganhar aí a eleição, mas eu vejo que ela não vai ter tanto apoio, tá? Tá. E agora fala um pouquinho do marido da Tabata, ele é prefeito lá de Recife, né? É o João Campos, parece que ele vai tentar se reeleger. O que que você vê sobre ele? Tá positivo? Aqui deu negativo para ele. Hum, Possivelmente não vai dar certo. tá.
E o Rodrigo Kaique, ó, perguntou o seguinte, o Rodrigo Kaique que nos segue aí bastante tempo, né? Lembro dele. Ele perguntou o seguinte: pergunta para o Armando, Ana Maria Braga, Ana Hickman e Angélica, alguma dessas três apresentadoras já cultuaram o orixá Exu? Pede para ele analisar. Então tá, a gente vai analisar uma a uma para ver aí qual dessas três tem possibilidade É, aí de ser cultuada. E as três são com A, né? as três com A, e três são loiras, né? Que interessante. Será que tem alguma coisa a ver? Pois é, vamos lá. Vamos ver aqui, Ana Maria Braga, Angélica e Ana E Ana Hickman. Hickman. Tá, vamos lá. Para Ana Maria Braga, aqui sim, tá? Ana Maria ela é muito espiritualista, tá? Ela é católica, mas Ah, sim, ela já teve muita assim, já frequentou, possivelmente já buscou aí algum tipo de auxílio dos orixás. Eu vejo que ela é muito espiritualista. Ela tem também proteção espiritual de uma criança. E sim, ela hum. já trabalhou com Exu, tá? Já É, trabalhou com olha Exu. só. Mas assim, eu vejo que ela é muito sagrada, ela é muito Deus, ela é muito Nossa Senhora, tá? Tem muita proteção espiritual, mas assim, eu vejo que sim. Ela tem aí, até mesmo na Umbanda, no Candomblé, ela tem uma ligação com Oxalá, que seria Deus, no caso, para em outras, assim, seria como se fosse uma representação, tá? Oxalá seria como se fosse uma representação de Jesus Cristo, por isso que tem algumas umbandas que utilizam a imagem de Jesus para representar Oxalá. Exu, tá? Ela tem proteção espiritual de Exu e também de uma criança. Por isso que ela é assim, o espírito dela é jovem, né? O espírito dela é bem jovem. E assim, ela tem essas proteções espirituais aí. E possivelmente aqui das três, ela foi a que mais procurou. Da Angélica mostra que não, tá? É, A Angélica mostra claramente que não. Mas a Angélica, ela tem caminhos muito abertos, ela traz muita fartura. Traz muita uhum, fartura. Alguns desequilíbrios. Alguns desequilíbrios no espiritual dela. Mas ela traz muita fartura. Para Ana Hickman, mostra que ela já buscou isso no passado. Tá? Principalmente na questão financeira e no amor. Tá? Mas possivelmente foram passagens rápidas. Ela foi tá. lá, procurou algo, conseguiu o que ela quis e depois saiu. Foi por outros caminhos. Entendi. E fala então da Xuxa, né? Muita gente fala que ela fez o pacto, você vê que fez, o que que você vê sobre isso? De fato, sim, ela pode ter feito algum tipo de pacto, pode ter feito algum tipo de trabalho espiritual. Isso já foi, tá? Já ficou no passado, já passou, tá? Mas assim, o que que acontece? Eu vejo que ela também é muito espiritualista. Ela tem caminhos muito abertos, traz muita espiritualidade para ela no destino dela, muita fartura, tá? Tudo aquilo que ela colocar a mão, tudo aquilo que ela fizer dará certo, tá? Mas assim, eu acho que foi também uma fase, tá? Eu vejo aqui que ela tem uma ligação com o sagrado, mas assim, foi uma fase. Uhum. Tá bom, então. E o Armando falando na Xuxa, né? Estão gravando o documentário sobre a história das Paquitas, vai estrear esse ano também. Você vê que vai dar muita repercussão, vai ser muito falado, vai fazer sucesso, vai ter muita polêmica. Vai ter algumas polêmicas, André, mas não irá fazer tanto sucesso, não. Tá. Mais polêmica, então nem tanto sucesso, tá bom. A Thaís, ela perguntou se o Arthur, né, acho que é o Arthur Aguiar, traiu ou não traiu. Hum, Mais ou menos. mais ou menos. Então Mais ou foi menos. uma coisa, é, uma traição virtual, digamos pode assim, ter né, sido quando é mais ou virtual. menos. É, Pode ter sido uhum, virtual. Então as acusações são verdadeiras. Pode ser traição virtual. tá, entendi, Nudes, essas coisas. entendi.
pouquinho sobre o Lula agora. Lula deu positividade aqui, caminhos abertos na questão financeira e profissional, continua aparentemente como presidente, tá? Mas deu bastante negativo na saúde dele, André. Pode precisar se afastar, pode precisar procurar um médico para se cuidar um pouco melhor. Principalmente deu aqui estômago, problemas, dores no corpo, braços, pernas, costas, algo nesse sentido. Evitar estresse físico pode afetar a saúde dele, tá? Mas como Tá. presidente ele continua. Tá. E fala do Bolsonaro, o que que você vê para ele? Bolsonaro aqui deu positivo, trouxe caminhos abertos, fartura para ele, positividade. Um pouquinho negativo também na questão da saúde, precisa cuidar da alimentação, tá? E também traz aqui novas polêmicas, novas notícias envolvidas com o nome dele, da família Bolsonaro, tá? Mas aqui trouxe um pouco de negatividade. Pode precisar também se cuidar um pouco melhor da saúde. Tá. E sobre o Alexandre de Moraes, Armando? Alexandre de Moraes é bastante positivo. Caminhos abertos, fartura, positividade, traz caminhos abertos nesse sentido, tá? Um pouco negativo na questão de espiritualidade, pode sofrer algumas críticas, tá? Mas ele continua aí no seu atual cargo. Tá. E fala um pouquinho do governador de São Paulo, Tarcísio, Armando. Tarcísio aparentemente está positivo, está um pouco negativo aqui, algumas críticas, tá? Vai sofrer algumas críticas, pode se prejudicar um pouco como político, tá? E eu não vejo possibilidade de reeleição, não. Tá. Tem uma pergunta aqui, eu vou pegar, Armando. Ela pediu para falar do cunhado. Ele tem uma úlcera no estômago, já foi ao médico. É o Roberto da Costa, que é um conselho. Bem negativo, tá? Precisa cuidar, mas está bem negativo aqui. Vai precisar cuidar da alimentação, algum tipo de tratamento. Precisa também retomar a fé aí, ter mais fé em Deus, naquilo que acredita. Mas a princípio eu vejo tratamento, tá? Precisa ver Hum, também, precisa ver também o que que causou aí, se foi bebida, se foi má alimentação, tá? Mas está bem negativo. uhum. Tá, ok. Então, e deixa eu ver aqui, gente. Ela disse que acertou, é isso mesmo. A Veridiane, Armando, ela perguntou: boa tarde, tudo bem? Tudo bem? A Maraísa casa esse ano? Tem possibilidade tanto nesse final de ano como no início do ano que vem, tá? Mas a princípio é pro final do ano. Tá. Então o casamento vai sair mesmo, mas demora um pouquinho ainda, mas é esse ano. Sim. Tem mais uma coisa aqui do Rodrigo, ó. André, uma curiosidade sobre a Rede Globo. Existem alguns ex-bruxos que dizem que lá já foi feito sacrifício humano, misericórdia, em rituais de magia negra. Isso procede na Rede Globo? Assim, eu não acredito muito. Não Ah, acredito muito. Pelo menos no que esses bruxos, no que essas pessoas aí dizem. Pode ter acontecido já? Até pode. Até pode. Mas não ensina a emissora, tá? É que nem assim. A gente não sabe ao certo o que que foi lá antes de ser a Globo, né? uhum, Tem tudo isso, sim, André. Por exemplo, você mora numa casa que às vezes você não tem entendimento do que foi antes de ser sua casa, antes de ser casa, por exemplo, dos seus parentes, da sua família, entendeu? Então, às vezes pode já, ter tido algum tipo de ritual de magia antigamente, pode. Numa época que a gente não era nascido, sim. Mas também não é uma coisa assim generalizada. Podem ter feito alguns trabalhos, algum tipo de ritual na Globo, até podem, mas não necessariamente lá, não necessariamente no local, e não necessariamente da forma aí que está dizendo. Tá? uhum, Até porque é uma coisa assim estranha, né? Sacrifício de pessoas eu sou é, totalmente contra. Existe? Existe. existe, né? Tá? Existe. Mas é algo que, pelo menos os bruxos são contra. Os bruxos de Uhum, verdade, tá? sei. Os bruxos, os bruxos de verdade que eu conheço são contra, Uhum. tá? É, Mas assim, pode acontecer.
Pode É. acontecer. Mas, assim, antes de se tornar Globo, pode ter tido algum tipo de ritual lá, Uhum. tá. Entendi. Tá bom, então. E aproveita, Armando, fala da Globo aí, como que você vê o futuro dela aí, crescimento, decadência, sucesso? Estabilidade, André, ele continua da mesma forma, tá. É, Não vejo grande melhora para esse ano, tá, não vejo hum, grande melhora, não vejo, assim, tanta fartura, mas continua estável. Se for é, para melhorar nos próximos anos, mas por enquanto continua da mesma forma. uhum, então continua como tá então. Aproveita e fala do SBT, Armando, também, que tá passando por fase difícil, o SBT se reergue? Não, Não, tende a negativar um pouco ainda esse ano. é, mas então vai descer ladeira abaixo, então você acha? Vai cair um pouco mais o desempenho, André. É, meu Deus, então vai ficar pior do que tá então. Tá bom então, gente. Pediram para você falar, Armando, sobre o Luciano Huck. O que que você vê para ele? Luciano Huck, aparentemente, ele tá bem, traz caminhos abertos aqui para ele. Precisa cuidar um pouco melhor da saúde, tá? Mas aparentemente tá tudo positivo. Continua no seu atual programa, na Globo, tá? Bastante sucesso. Parte de relacionamento dele também tá muito positivo. Uhum, tá bom. Arroba Casinha Azul perguntou: fala sobre a nova Fazenda 16. Tem como ver alguma coisa? Vai ser sucesso? O que que você vê, Armando? Vai ser sucesso, André. Bastante positivo. A gente até fez aí algumas previsões para a Fazenda. Aparentemente vai ser um reality muito bom, tá? Vai ser um reality muito bom. Vai ter desistência, vai ter polêmica, vai ter expulsão, tá? Possivelmente aí um homem e uma mulher vai ser os grandes destaques é, dessa edição aí. Os dois que vão ter mais apoio do público, né? Aparentemente vai ser um reality show muito bom. Uhum, então vai ser sucesso essa edição aí da Fazenda, né? Thaís falou para eu fazer um avatar, eu nem sei como faz isso. Nem eu. Pois é. E é isso, deixa eu ver aqui, acho que tem perguntas, Armando, deixa eu só abrir aqui, que a pessoa mandou no WhatsApp, deixa eu só entender aqui a pergunta, para poder tal, essa é a pergunta, tá. Ah, tá. É o seguinte, Maria Gracilene dos Santos, 11/1/53. Ontem esqueci minha mochila com roupas e outros pertences no Uber. O nome do motorista é o Valdemir, né? Uber placa tal, ela colocou. Saiu da Rua Alcântara, tal, em Recife, né? Tá. Meio-dia e 11. Para outra rua, ela colocou o nome da rua, tal. O Uber foi solicitado no nome da minha filha, Cláudia. Será que vou receber de volta e quando? A mochila e os pertences dela tá nesse Uber. Você já entrou em contato? Que aqui é positivo. É positivo, mas traz aqui algum tipo de demora. Tá. E assim, um mês mais ou menos, Armando, ou menos? O que que você acha? Menos, tá? Mas pode ser aí uns 10 a 15 dias. Tá, então mais ou menos nessa faixa. Mas E precisa correr atrás disso, precisa ver aí, não sei se já entrou em contato, tá? Mas assim, tenta entrar em contato com ele e ver o que ele diz. Uhum. Tá bom, então é positivo aí para a resposta dela, mas demora um pouquinho então. Demorar. Tá.